Se a classificação não vier, não vai ser culpa de ninguém, vai ser culpa do próprio Asa que criou essa situação para ele. Agora, a situação realmente não é fácil, você depender dos outros é difícil, por mais que nós estejamos aqui, não porque o Retrô precisa disso, o Retrô precisa daquilo, não, o Retrô está classificado, o CSE precisa de um empate para classificar, para não depender de ninguém. Então a situação não é simples assim, é porque, claro, a gente torce porque é o representante da nossa cidade. Aliás, é o Asa. Oswaldo, quando o juiz autorizar o início de partida, que todos os jogos vão começar no mesmo horário, isso, o Asa já estará eliminado. Exatamente, porque o jogo começa 0-0 lá em Recife. Exatamente. E o 0-0 vai classificar os dois. Isso. Esse negócio é assim, não, porque o Retrô quer a segunda colocação, o Retrô tá classificado. Quantas vezes nós falamos aqui que o que a gente quer é que o Asa classifique, não importa se em primeiro, segundo, terceiro, quarto, a gente quer a classificação. Se puder ser primeiro ou segundo, melhor ainda. E o Retrô tá classificado. O CSE precisa de um empate. O Asa tem tudo para vencer o Sergipe, tudo. Mas é o tipo da coisa. Tem que jogar. Não adianta ganhar de véspera, não. Achar porque o Sergipe virou saco de pancada aí na reta final. E o Asa vai ganhar do jeito que quer, como quer, a hora que quiser e vai vencer o jogo. Futebol é diferente dos demais esportes por causa disso. Quem imaginava você ver o CSA perdendo por Aliança no Rei Pelé? Eu já vi o CRB perdendo para um Lanterna que não tinha feito um gol no campeonato chamado Dimensão Saúde. Então, futebol é decidido dentro de campo. Acho que o Asa tem condições de classificar? Tem. Mas os favoritos são Itabaiana, que já está, Retrô que já está, CSE que depende dele e Jacuipense que depende dele. O que a gente espera é que domingo esse quadro possa ser revertido. Eu vou chamar aqui o Jânio, o Rivelino, o Vanderlei e o Vitor com relação a essa esperança de classificação que você não tem outra história não. Essa esperança diminuiu. Porque você depende agora de um tropeço dentro de campo. E isso é real. Agora é real. O CSE vai jogar tudo da vida desse jogo, da vida do CSE. O Retrô já classificado, um pontinho garante a segunda colocação e as duas equipes entram em campo classificadas. Então não é fácil você esperar que a outra perca para você conseguir o seu objetivo. Você acredita, Jânio Barbosa? Por esse último resultado, pelo que a gente acompanhou e a formação de tudo isso, seria muito difícil demais. Os adversários que o Asa tinha pela frente vencendo, todos eles voltaram a vencer. Então isso atrapalhou um pouco mais. Mas a matemática ela ainda é precisa a favor do Asa. Eu vou mudar minha opinião. Eu acho que vai dar Asa. Vai dar Asa. Dos dois, Alagoano só os classifica, eu acho que o Asa entra. Você acredita? Vitor Hugo, com você a sua opinião. Eu mantenho. Mantenho o que eu disse semana passada aqui. O quê? Pra mim, classifica os dois. Tanto o Asa quanto o CSE. O time do Jacuipense perde. Ou perde ou empata. Eu não creio que ele ganhe do Petrolina, não. Não, né? A minha opinião é essa. Mesmo Petrolina com o time Júniors. O Petrolina ia entrar com o time Júniors também contra o Asa. E não entrou? Não. Entrou. Não entrou, não. Não entrou de forma alguma. Ele entrou com o time Emerson forte. Galego. Não. Titular. Só não atuaram 3 titulares. O time foi um time forte contra o Asa. Mas, sinceramente, cá pra nós. Mas sem pretensão. Mas é a opinião. Sim, eu te entendo. É a opinião. Eu confio. Agora, que time fraco esse Petrolina. Não, demais. Não. Olha, o Petrolina é tão fraco, mas tão fraco, que o Jacuipense jogando de ré, ganha. O Jacuipense por isso que eu tô falando pra você, Guiba, desculpa eu quebrar aí a sequência da opinião do pessoal, e a intenção não é mudar a opinião de ninguém, claro, respeita a opinião cada um tem a sua opinião, é verdade. O que eu tô dizendo é o seguinte: o Petrolina é tão fraco, e concordo com todos os companheiros, mas quando o jogo tava 1-0 pro Asa, o Asa com uma a mais, o tal de Emerson Galego saiu na cara do Bruno, se empata o jogo ali,
transformava o jogo num inferno pro Asa, que o emocional do Asa ia lá pra baixo. Agora, O Asa sempre teve dificuldade de jogar com uma a mais. Então, quer dizer, é por isso que eu tô dizendo, futebol você tem que encarar com muita seriedade. Eu vejo possibilidade do Petrolina aprontar contra o Jacuipense. Como também não acho que o Sergipe vem pra cá já derrotado pro Asa. Exatamente. Só isso. eu vejo assim, cada um diz o que acha, né? O bom é isso. Eu vejo que tanto o Asa quanto o Jacuipense ganham seus jogos com facilidade. Não é só ganhar. Eu acho que são favoritos. Ganham com facilidade dos seus adversários. Rivelino. Guimarães, acreditar, torcer, na verdade a gente torce muito, mas a situação é muito difícil, porque exatamente essa situação da Jacuipense precisa só das suas forças, e vale destacar que o time da Jacuipense estaria abaixo do Asa se ele não tem vencido o Sergipe por 1-0, e em dados momentos aí os resultados poderiam ter deixado o Asa no G4, mas aí terminou a Jacuipense vencendo o jogo e foi para o G4 por essa questão aí de ter 2 pontos a mais, e aí fica difícil. Acredito também que o time do Asa deve vencer, e talvez até com uma boa margem de gols a equipe do Sergipe. Claro que não é fácil, tudo é teoria, o que vai valer é dentro de campo e a bola na rede. E esse jogo vai engrossar esse caldo aí dessa questão do CSE. Claro que imaginamos que o time do Retrô seja favorito, mas esse CSE vai dar um nó na coisa aí. E como o Vitor falou, nas probabilidades matemáticas existem sim as chances dos 2 alagoanos se classificarem, mas para isso teria que vencerem ou pelo menos empatar, o CSE empatar, e o Jacuipense não venceu o Petrolina, pelo menos empatasse também e o Asa tivesse uma margem de gols. Então tudo é possível acontecer, mas vai ver como vai ser o desfecho de todos esses jogos aí. Vamos continuar. Eu gostaria muito, viu, Rivelino? Sim. E o Vitor estivesse com a razão, assim, quando eu digo o seguinte, sim, que a opinião dele prevalecesse, possa acontecer no final de semana. Exatamente. Vou torcer muito para isso. Seria excelente para Alagoas. Exatamente, mas eu, Oswaldo Barbosa, respondendo até em cima da opinião do Vitor, eu não acredito. Ou vai o CSE ou vai o Asa. Até porque isso aí talvez seja o jogo-chave, porque a gente acreditando nessa hipótese da vitória do Jacuipense, na vitória do Asa, aí vai um ou outro, ou o CSE lá com empate ou vitória, ou o Asa vencendo aqui e o CSE tropeçando lá. E vale destacar ainda, assim, claro, tem pouco mais de 7% de chance de classificar, mas o time da Juazeirense também tem possibilidade ainda de classificar, mas é claro, é uma situação bem complicada, até porque ele depende praticamente dos mesmos resultados do Asa e ainda precisa que o Asa tropece contra o Sergipe, né? E caso o Asa vença, ele teria que tirar o saldo do Asa no jogo contra o Itabaiana lá em Itabaiana e tirar ainda mais os gols marcados. E a Juazeirense tem, claro, abaixo do Asa, né? Porque o Asa tem 0. Seu carro que a Juazeirense não vai para lugar nenhum. Não, eu sei disso, eu também aposto o meu no seu. Não. Pronto, eu aposto o que for, o que você tiver aí, essa pasta de texto. que a Juazeirense não vai também, na minha visão não vai. Mas assim, eu só tô mas só que matematicamente existe a possibilidade. Se tá difícil pro Asa, imagine pra danado da Juazeirense. Sim, tá muito difícil, mas existe pra mim só vai ter uma vaga em aberto, ou Asa ou CSE. Jacuipense classifica, Retrô já está classificado e o Itabaiana já está classificado. Ainda dentro da minha opinião, né, que eu disse que Asa e CSE classificam, mas eu vejo muito mais possibilidade para o Asa do que para o próprio CSE. Pronto, fechei a minha opinião, não quero falar mais. Vanderlei. Eu tô com o Oswaldo, só tem aí justamente essa possibilidade, porque eu tô vendo o CSE com uma ascensão muito boa, tô vendo um CSE muito forte, aguerrido, querendo essa vaga a todo custo, e é o jogo da vida do CSE, é o jogo da vida dele. Jacuipense mesmo, também é outro que tá jogando todas as fichas, e só resta a gente aguardar, porque essa história de fulano vencer tal, só resta a gente aguardar, porque só tem 2 vagas, ou
ou vai o CSE ou vai o Asa. E eu vejo mais probabilidade para o CSE do que para o Asa. É o que eu estou vendo. Só depende dele, né? Só depende dele. É? Olha, Itabaiana já classificado, 100%, Retrô 100%, CSE na probabilidade do site Chance de Gol, 79,8%. Jacuipense, 73,3%. Asa com 39,7% e o Juazeirense, segundo aí o Chance do Gol, 7,1%. Então, são os cálculos, a matemática, claro que tudo isso muda de acordo com a rodada e com os resultados. Agora, se todos os jogos forem empates, imagina, não muda nada. Muda nada porque os 4 ficariam Itabaiana, Retrô, CSE e Jacuipense. Esse jogo do CSE também pode até dar empate. Esse jogo do CSE e o com o Retrô. Com o Retrô. E o empate eu vejo esse jogo assim. Gente, a gente tá falando tudo isso. Pois é. Uma coisa que a gente né? fica. Por quê? Sabe por quê, Vanderlei? Porque nós já poderíamos estar aí brigando pelo primeiro lugar. Exatamente. Campeonato fraco. Essa Série D, esse grupo. O Asa tropeçou em suas próprias pernas. Não é? Esse grupo é muito fraco. Completamente. Pense no grupo fraco. Petrolina fraco, Sergipe fraco, Juazeirense fraca, Jacuipense, coitada, tá aí. O Itabaiana só. Do Retrô, mais ou menos. O Itabaiana, e mesmo assim, não é essas coisas. O Itabaiana. É porque assim, sabe, Guima? A gente escuta os comentários. Assim, o cara que é torcedor do Asa, ele vai sempre alimentar uma esperança do Asa se classificar. Ao ponto, talvez, daqui a pouco ele vai colocar o Asa mais favorito do que o CSE. E só depende dele. Porque vamos colocar o contrário. Vamos supor que fosse o Asa que estivesse na situação do CSE. De 10 torcedores do Asa, que você perguntasse, os 10 diriam que o Asa vai classificar. Com os mesmos jogos, Oswaldo? Os mesmos jogos, o torcedor do Asa faria Retrô isso. Fora e os mesmos jogos, o torcedor do Asa diria isso, porque é o time do coração dele. Isso. Então, por mais que o cara opine, por mais que o cara ache, nós não. A gente precisa passar para o torcedor uma situação real. Nós somos formadores de opinião. Agora a gente quer que o Asa classificar. A gente quer que o Asa classifique. Querer uma coisa. Exato. Profissionalmente, pra gente é melhor. Muito melhor. Eu prefiro muito melhor, 10 claro. milhões Ninguém de é vezes. doido, ninguém Agora, é maluco. com todo respeito a Palmeiras dos Índios, que eu amo, adoro. Eu sou Você tá entendendo? Tenho Farinha familiares pouco, em mas Palmeiras. assim, mas eu lhe digo uma coisa. Primeiro. Numa situação como essa, o torcedor do Asa vai sempre opinar que a situação do Asa talvez seja mais fácil que no CSE. E o torcedor do CSE vai achar que o CSE só depende dele para classificar, que ele é que é o favorito, não o Asa. Exatamente. Olha, o que eu conversei agora nesse final de semana com muita gente, pessoas que entendem de futebol, que gosta do Asa, que gosta do Asa, não vê o Asa com essa possibilidade. O torcedor, eu vou lhe mostrar que você vai ver isso no estádio, quantas pessoas vão estar lá. Mas aí ela já não vai há muito tempo. Mas eu quero dizer a você o seguinte: a maioria dos torcedores que realmente gostam, entendem um pouco do futebol, eles acham que o Asa não consegue. E a probabilidade é maior para o CSE do que para o Asa. Eles estão vendo o CSE jogando muito melhor, jogando mais do que o Asa. Então eles não veem. O clássico mostrou isso. Pronto. O clássico mostrou. Asa e CSE mostrou isso. Mostrou isso. Então o torcedor perdeu a esperança nesse jogo. Ele viu que o Asa não tinha forças, porque o jogo que tinha que ser ganho era esse clássico. Ou não ter perdido. No mínimo tivesse empatado. No mínimo. Estaria numa situação aí bem diferente. Aí o torcedor disse: olha, não venceu o CSE aqui, meu irmão. Aí já foi. É uma história que eu vi ontem. Meu irmão, não vamos alimentar uma coisa que nós estamos vendo. Passar manteiga na cara. Você vê um CSE jogando e vê o Asa jogando, a diferença é enorme. Exato, Vander. Concordo com você. É por isso que eu tô dizendo. É enorme. A gente tem que ter muito cuidado, porque senão daqui a pouco a gente vai colocar o Asa mais favorito do que o CSE pra vaga. Exatamente. Agora cá pra nós. Não é. O Vanderlei tocou num assunto legal, é que se o Asa,
o Asa não tivesse perdido pro CSE, hoje o Asa estaria com 22 classificado. O Asa estaria com 21. Se ele tivesse vencido. O Asa tem quantos pontos? 18. É verdade. 21, o Asa teria, se não tivesse perdido, estaria com 19. Estaria no lugar 19. 18 o Asa estaria na situação do CSE. Se o Asa tivesse vencido, se o Asa tivesse vencido, 21. Se tivesse empatado, 19. 19 estaria empatado aí com o próprio CSE e perdendo só no critério gol pro. E teria o quê? A vantagem de jogar em casa e fazer o seu E um detalhe, Guima, vamos aqui, só para esclarecer para o torcedor, tá? Eu fui buscar até aqui o regulamento para saber quais são os critérios de desempate. O primeiro é o número de vitórias, o segundo, o saldo de gols, o terceiro, os gols pró, e o quarto, para você ter ideia, o confronto direto. Aí eu tava verificando aqui, se o Asa vence, por exemplo, vamos supor, 4-3 contra o Sergipe e o CSE perde de 1-0 lá para o Retrô, aí empatariam em todos esses critérios os 3 primeiros e iria para o confronto direto. Aí o Asa estaria eliminado porque perdeu pro CSE em Arapiraca. Só para vocês terem uma ideia. Exatamente. Mas aí, outra situação, o CSE perde de 1-0 e o Asa vence o Sergipe aqui só por um gol de diferença, 1-0, 2-1, até o próprio 4-3 mesmo, o Asa também estaria eliminado. Porque o CSE perdendo só por 1-0 lá para o Retrô, o Asa precisaria vencer por 2 gols de diferença por conta da questão aí dos critérios de desempate. Então, você vê como é que tá a situação. Tem toda essa questão aí, o CSE, claro, pode perder lá pro Retrô? Claro que pode, porque a futebol Retrô é uma equipe, na minha opinião, a melhor até que o CSE, mas tem todos esses critérios aí para poder. Tô vendo aqui nas últimas 5 partidas, as 2 equipes com melhor desempenho nas 5 últimas rodadas são exatamente Retrô e CSE. 4 vitórias e 1 derrota. E vou lhe dizer mais uma aqui, para você ver, e o que está acontecendo no momento do grupo não é por acaso. Não é por acaso, veja. O Asa com Itabaiana perdeu os 2 jogos. O Asa com o Retrô empatou em Arapiraca, perdeu fora. O Asa com o CSE empatou em Palmeiras, perdeu em Arapiraca. Então não é por acaso. Não é. Você quer outro detalhe? O Asa não conseguiu vencer os 3 primeiros colocados do grupo. Nem em casa, nem fora. Você quer outro detalhe preocupante, Oswaldo Barbosa? Que são números. A gente vive de números. Né? Aqui tá. Em casa, o aproveitamento do Asa, o Asa é apenas o 6º. Fora de casa, o Asa é o 3º. O Asa foi melhor fora do que em casa. O CSE em casa, ele é o 4º. O Asa foi melhor fora, Guilherme? Aqui. O Asa fora, em casa é o 6º. Aqui, ó, casa, 6º. Fora, 3º. Entendeu? Aqui, CSE de Palmeiras dos Índios em casa, 4º. Fora, é 2º. Então são números que preocupam, que mostra que o CSE fora de casa é um time que tem dado trabalho a seus adversários. E o CSE vai jogar fora de casa, onde ele tem um melhor retrospecto, onde ele tem melhores resultados. Pelo menos mostra aqui a classificação. Então, fácil não é. Mas também tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Olha, Asa, trate de vencer. Trate de vencer. Primeiro passo, vencer. Vence o jogo. Vence o Sergipe. Meta um sacode. E além de vencer, exatamente isso, de fazer gols. Gols. Meta gol no Sergipe. O Petrolino meteu, o outro não meteu 5? O nosso parceiro aí, o Retrô. Meteu 5? Meta 10. Pronto, acabou-se. Qual é o placar do jogo? 10-0 pro Asa. Acabou-se. Rapaz. E aí vamos contar com o quê? Vamos contar com os tropeços. Jacuipense, tropece, o danado do CSE com o Retrô. Agora um detalhe, o Guimarães, com relação a essa questão do Petrolina aprontar para cima do Jacuipense, já tem essa eliminação, a fragilidade do técnico, o treinador exatamente, já deixou o time e já foi embora, né? Então. Mas isso aí era uma coisa planejada já. Quando a gente chegava lá em Petrolina, eu conversei longamente. O último que faz para ficar, joga a chave. Eu conversei longamente com o vice-presidente do Petrolina
Conversei longamente. Edmilson é o vice-presidente, o Jefferson é o presidente. E ele me falou muito, Guimarães, sobre esse projeto aí do Petrolina. Não sei se muita gente não teve a oportunidade de ouvir na jornada. Eu vou rapidamente só falar algumas coisas aqui, Vanderlei, para você ver como a gente fica olhando assim essa situação do Asa. E o vice-presidente foi quem me falou. Ele perguntou: Oswaldo, é verdade isso? Eu digo é. Aí ele ia fazendo um comparativo com Petrolina. Ele disse: é verdade que o Asa tem só da prefeitura de Arapiraca 200 mil de patrocínio? Eu disse: é. Mas é mês, viu? Ele disse: mês? Eu disse: 200 mil por mês. Ele disse: aqui, a prefeitura nos prometeu um patrocínio de 150 mil ano. Você dividir isso por 12, dá menos de 15 mil por mês. Pagaram a primeira parcela? Não pagaram uma parcela até hoje. Dos 150, o Petrolina não recebeu um centavo até hoje da prefeitura. Uma cidade de mais de 300 mil habitantes. O Petrolina tem dificuldade de treinar lá no estádio. Tá vendo? Que é do município. Tem dificuldades. E sobre o Alisson Dantas, ele disse: eu e o Jefferson, essas as palavras dele. Nós queremos que ele continue, porque o Alisson encheu a bola do Alisson, elogiou demais o trabalho do Alisson. Agora, vai depender do Alisson, porque infelizmente no ano que vem a gente só tem o Pernambucano para disputar. E ele pode arrumar de repente uma equipe que tem um calendário mais vasto. Eu disse: vocês se arrependeram de não terem negociado a vaga com Santa Cruz? Ele disse: não. E ofereceram 3. Chegaram a 4 milhões. Olha. Esses 4 milhões a gente faria o CT. Mas nós vamos fazer o CT mesmo assim, sem apoio da prefeitura, sem apoio de ninguém. Mas nós vamos fazer o CT. Então, para você ter uma ideia, o quanto se pode cobrar mais da agremiação esportiva arapiraquense, porque não é fácil você ter um patrocínio de 200 mil mês, você ter o apoio, e aqui eu estou fazendo média com o prefeito Luciano Barbosa, porque não preciso, ele também não precisa nada de mim, não trabalho para ele, enfim, mas eu tenho que ser justo com as coisas. Enquanto você vê um time disputando a mesma competição no mesmo grupo, e uma prefeitura oferece 150 mil reais ano e até hoje não liberou um centavo, e você tem o apoio da prefeitura, a forma como esse clube é abraçado pela cidade de Arapiraca, tem que fazer mais, Guimarães. Tem que fazer muito mais. Concordo muito mais completamente com o que você falou agora. Estou falando dentro do futebol. E repito, não muda uma palavra sequer. Nesse grupo aqui, com a qualidade de futebol que se joga, era pro Asa estar brigando para ser primeiro. O Asa não era para estar brigando aí, se o fulano tropeçar, se o outro levar uma queda, se o outro quebrar a bacia, se o outro tiver uma dor de barriga. Não é pro Asa estar vivendo, não era pro Asa estar vivendo essa expectativa, pelo time que tem, pelo trabalho que foi feito. A estrutura, né? Olha, também volto a dizer, igual o Oswaldo falou, vamos agora colocar o pingo nos is e ser justo. O Asa ofereceu a esses jogadores uma das melhores estruturas da Série D. Só pede para o Retrô. A direção do Asa, aí, né? Que tem à frente o presidente Rogério Siqueira, ofereceu esse time um CT que o Asa não tinha. Esse time passou a ter campo de qualidade, viagens, a logística perfeita que foi oferecido pelo presidente ao time, salários rigorosamente em dia, tudo que foi prometido foi acertado com o elenco, tudo que você imaginar que um clube precisa, o torcedor pode até questionar alguns jogadores, mas você não pode questionar a qualidade de algumas peças que aí estão, porque a gente questiona e a gente vê depois, o fulano tá no time tal arrebentando. Outro dia eu vi aqui, o jogador tal, Mustafa, parece, sei lá quem é, Mustafa, não sei se é um árabe, é um jogador aí. O fulano não jogou nada no Asa, tá arrebentando no time tal. Chegou aqui, a torcida só faltava matar. Negros, é ruim, canela da filha da gota, peste ruim, filho da Creuza.
tá arrebentando o time aí. Marcando gol de cabeça pra baixo, até de bunda, aí gol de todo tipo. Mas aqui os caras não emplacam. Os caras vêm pra cá e não jogam, não sei o que é, que diabo é isso? Porque futebol, Barrengo. você desaprende, velho. Agora, falar de estrutura, pode não. O que há de melhor foi oferecido para esse elenco. Não é verdade, Jânio? Sem dúvida, tudo. Tudo. Faltou alguma coisa no dia a dia? Nada. Mas não falta nada. Nada. Alimentação de primeira. O ar-condicionado, Academia foi meu é 17, lá o ar-condicionado é abaixo de 12. A academia foi melhorada, foi reestruturada. Sabe o que foi dito ainda? Eu digo assim, eu não digo nada do incentivo, boa noite para todo mundo, do incentivo para as decisões. Na consideração, mosquito. Mas sempre no ASA há exatamente metas a serem batidas. Há metas a serem batidas, embora eles não informem o quanto que é. Né, o quanto de jogos você ganha uma bonificação, isso existe no ASA, não é de agora, desde a gestão do Rogério Siqueira que existe essas premiações, eles não falam, embora o torcedor ele fala muito sobre essa questão o Rogério deveria bonificar os jogadores agora para tentar essa vitória. Rapaz, bonificação melhor do que salário de todo o salário de estrutura. Eu não digo nada no mata-mata, é obrigação esse elenco se classificar, é obrigação. Paulinho falou isso. Os jogadores falaram isso durante a semana, aqui no microfone da 96. Após o jogo, mesmo no intervalo, eles falaram sobre isso, a obrigação de vencer bem, para levar a última rodada diante do time do Sergipe com essa chance de classificação. Depende deles. Se o Asa entrou nessa pendenga de depender não só dele, mas dos outros, é dos jogadores. A decisão aí, a partir de agora, é com eles. Então, não. Esse negócio de você mais bonificar o jogador para ele se classificar agora, é a obrigação bater no Sergipe com todo o respeito do Sergipe, sem dó nem piedade. Na minha visão. Bater com força. E quem quiser. Assim, é claro que os jogadores tinham obrigação, né? Por tudo que é oferecido pela diretoria ao time. Claro, não estou isentando eles da culpa do que o Asa vive nesse momento. Pela situação, essa questão da classificação, mas também a gente tem que oferece tudo, mas faltou qualificar ainda mais o elenco para que pudesse o Asa chegar firme e forte nessa disputa. Eu também vejo uma parcela de culpa por parte da diretoria do Asa. Não é culpa do jogador. Sim, exatamente. Aí é culpa da diretoria, concordo com o Vitor Hugo. Isso, existe uma parcela de culpa da diretoria por não ter qualificado ainda mais o elenco. Ou dos treinadores que passaram e não falaram a verdade. Não, Guima, também. Porque o treinador ele é responsável. Sim, mas com certeza, eu acredito que o treinador não é doido. Olha, meu querido Givanildo Oliveira, eu lembro Givanildo, que o Givanildo é um dos maiores treinadores do mundo, talvez do planeta. O Givanildo chegou lá e disse: rapaz? O Givanildo Oliveira, técnico de futebol. O Givanildo, pô. Não conhece não o Givanildo? Claro. Claro, todo mundo conhece. Quando chegou. Ele disse assim: o maior técnico do mundo. Foi essa indagação que eu fiz a você. É quase. Tira um pouquinho, tira aí uns. Tira aí uns 60%. Deus, né? Mas é um bom treinador. Claro que é. O velho Giva, o time chegou lá no CRB uma vez, eu era repórter, e aí chegou lá e olhou assim, velhinho, assim, tô vendo o menino jogando. Gostei não. Eu quero Oswaldo, quero Riva, quero Vandeco, quero o Gordorugo. Mas eu não quero ir, não. E aí, exigiu contratação. Sim, Guima, mas porque ele viu que o que tava ali para o nível dele, porque treinador bom é aquele que chega e diz logo: meu irmão, isso aqui tá errado. Eu quero isso aqui, porque treinador sozinho não ganha jogo não. Quem ganha jogo é jogador. O treinador bom. O treinador, claro, tem que ter essa visão também, mas se o pessoal vê que não tá as coisas fluindo da forma que tá fluindo, principalmente como já foi tocado no assunto várias vezes, a questão de ataque, não poderia ir buscar uma peça que pudesse colocar um meia para poder qualificar o elenco? Você tem um treinador para isso. Quem tem que ter essa visão é o treinador. Sim, mas a gente não sabe se o treinador pediu ou não. Não pediu não. Porque se o Jônio cansou de perguntar. O Jônio cansou de perguntar. O Ranieri disse que conversou sobre a diretoria, com a diretoria. Ele disse que o Rodrigo, ele ia estar, como é que eu posso dizer, arriscando o emprego dele e não pedindo reforço pro elenco, vendo que o elenco não tinha condições. Eu me lembro, o Jânio Barbosa. Mas nesse assunto aí, a gente teria que cobrar da diretoria, claro, e cobrar também do Rodrigo Fonseca, porque nessa transição de estadual para brasileira era ele o técnico do Asa.
Exato. Não era o Ranieri. O Ranieri já chegou na reta final. Mas o Rodrigo Fonseca, aí resultado. Mas como a gente não sabe internamente como as coisas funcionam, exato. Será que o Rodrigo pediu e a diretoria não atendeu? Ou a diretoria não atendeu porque o Rodrigo Fonseca virou para a diretoria e disse que estava satisfeito com o elenco que tinha e chegou justamente à final do estadual? Essas coisas também a gente não sabe. Até porque existe uma média que se faz com um jogador de futebol muito grande. Eu não sou favorável a essa coisa de você chegar num time de futebol, olhar assim, quero primeiro ver o elenco. Meu irmão, o que você mais tem é vídeo. O que você mais tem é vídeo passando, você vê o elenco. Eu quero ver esses. Tem um balaio de vídeo aí, eu vou passar o fim de semana olhando os vídeos. Um abraço pro Tenente Santana, tá ouvindo a gente. Num dia só dá pra você assistir 10 jogos. Você assiste, depois você sai bêbado. Depois você toma uma cachaça pra melhorar o astral. Aí você vê, vixe. Oswaldo, não é por falta de é o primeiro, não quero criar um ambiente. Eu não concordo com essa história. Não. Mas eu vou lhe contar uma história. Sabe por quê? Eu quero reforço. Eu já vi os vídeos. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não tenho tempo, é um campeonato rápido. Internamente, a coisa funciona um pouco diferente. Eu vou contar uma história a você. Eu não vou citar nomes, mas aconteceu dentro do Asa. O Asa contratou um certo treinador, estou dizendo porque eu acompanho o Asa há muitos anos. O Asa contratou um certo treinador e resultado, o melhor jogo do Asa, que o Asa fez no campeonato naquela situação foi com esse treinador. E foi um clássico com o CRB. Perdeu o clássico, mas foi o melhor jogo do Asa. Aí depois do jogo, a direção na época pediu para que ele apresentasse uma lista de jogadores que ele não pretendia trabalhar e outros jogadores que ele gostaria de contar. Ele foi e apresentou a lista, na época entregou ao coordenador, ao supervisor. Sabe o que é que o supervisor fez? Saiu contando para cada jogador aqui a lista que o fulano acabou de me entregar, que eu vou passar para a diretoria. Você tá fora, você tá fora, você tá fora, você tá fora, você tá fora. Você sabe o que foi que aconteceu? De tardezinha foi o treinador que foi demitido. Uma semana ele passou no cargo. Pronto, pra você ver o que é o futebol, Guimarães. Eu lembro dessa história. A gente também. É por isso que é preciso saber contratar, pra não contratar uma armala dessa, não é? Porque isso aí dentro de um grupo não soma, só separa, divide. Olha, gente, vamos fazer o seguinte, já tô ficando irritado com esse papo. Inclusive a programação do Asa já está toda definida para essa semana, né? O time se reapresentou nesta manhã no CT Noel Alves, essa tarde, na verdade, né? Você retorno... foi com Moto Chico? Não fui nada, não me falando de moto. É Moto Chico ou Chico Moto? Os dois, Chico Moto, Moto Chico. Teve descanso recuperativo pela manhã, à tarde teve reapresentação no CT Noel Alves, amanhã da mesma forma, pela manhã descanso recuperativo e à tarde treinamento no CT. Homem, acabe com essa zoada de motor, o cara acordar 6 horas da manhã com essa moto. Imagine, isso aí é um motor de uma moto só. Imagine 10, 15 ligadas ao mesmo tempo. É verdade. No 5 estrelas? Foi, no 5. Entrevista com Anderson Feijão e João Cabral, inclusive amanhã lá no CT Noel Alves. Toda a programação está definida. O time trabalha no Coraci na quarta e também na sexta-feira. O time faz 2 atividades no estádio Coraci da Mata Fonseca. Eu trouxe algum trechinho da entrevista do técnico. Você tá tomando muita água. Tá com a seda, bicho. E não é bom, não. Tô tomando muita água. É saca de quê? Só se for da viagem. Rapaz, tá dizendo que o cara tá ficando embriagado? Não, o cara por conta de ontem. sexta, Ele sábado, não domingo, ele ressaca. gosta de tomar uma bengé de Bora, domingo. o rapaz. Daniel Ribeiro. Vamos ouvir um pouquinho do técnico falando da vitória. Eu tô morrendo de sede. Tome água. Poderíamos ter feito um pouquinho mais de gols, aproveitar as circunstâncias e o contexto que o jogo nos oferecia, mas tiramos um saldo negativo de 3, isso é importante, zeramos, estamos muito a um gol do Juazeirense, então fizemos o nosso papel. Agora continuar trabalhando, trabalhar muito forte para fazer um jogo tão sólido como o de hoje contra o Sergipe nos nossos domínios. E o que foi primordial para essa vitória? Após o jogo a gente falava, só resta essa vitória contra o Petrolina. Aí você falava,
é comigo, é com os jogadores. Se a gente não vencer, cada um arruma a mala, já vai embora. Infelizmente não conseguimos. Mas isso passou, o Asa conseguiu a vitória. E o que foi interessante e importante nessa semana para esse grupo assimilar o quão é importante vencer aqui? Primeiro eu tenho que enaltecer e pontuar o trabalho da nossa diretoria em relação a tudo que se faz dentro do Asa. Quando eu cheguei dentro do Asa, eu fui surpreendido com muita coisa positiva que existe lá dentro. E na segunda-feira, o nosso presidente nos surpreendeu, onde ele foi, pediu para falar com o grupo e a fala dele foi muito importante. Não teve uma cobrança, pelo contrário, só teve incentivo, que a gente ainda acreditava, que ele entendia que futebol era daquela maneira e que os nossos atletas poderiam dar a volta por cima. O presidente Rogério na segunda-feira foi muito, muito importante na fala dele. E mais ainda o Chalub, que na quarta-feira nos pontuou uma coisa muito legal, que a gente já sabia, mas estava meio que esquecido devido a todo o processo que estava vivendo essa semana. Chalub chegou e falou assim: se nós chegarmos aos 21 pontos, nós temos 80% de chance de classificação. Então vamos correr atrás desses 80%. Então essa fala também foi primordial para que principalmente a pressão que estava sendo exercida na condição psicológica de cada um, pudéssemos observar que, são 2 jogos palpáveis, são 2 jogos que temos que credenciar a vitória e precisamos credenciar a vitória. E o primeiro já foi feito. E eu falava muito para os atletas antes desse jogo: não adianta pensar nos 21 pontos sem chegar aos 18. Então, se chegou aos 18, agora sim, se foca contra o Sergipe para chegar aos 21 pontos da forma como queremos, e os resultados, se Deus quiser, vão nos ajudar. Assim, a gente estava jogando com 2 segundos, né? O Wesley e o Wesley. Oh, meu Deus. E o Aleph. A gente estava com a iniciação muito boa, muito volume por dentro, mas eu sentia uma certa exposição e o Colina preenchia aquele espaço. E a gente tem que vocês sabem disso, né? São sabedores que o dia a dia ele não aparece tanto, mas o Colina vinha treinando muito bem, muito forte, querendo a volta pro seu lugar. E com isso eu conseguia também fazer com que o Aleph fosse o Aleph que todos nós conhecemos, que vocês conhecem mais do que eu na temporada. Um Aleph que pisa na área, um Aleph que tem o último passe, que ajuda aquele lado direito funcionar. Não que o Wesley não estivesse organizando isso, mas bem assim, foi bem assim mesmo, pensando. E também a leitura que tivemos contra o Petrolina, que eles tinham dificuldade, principalmente com a chegada do lateral direito fazendo a bola. Se vocês lembrarem, o gol do Júnior pedido no primeiro tempo, aquilo ali nós insistimos: Paulinho, quando você chegar nesse setor, não deixe de fazer, que eles têm essa dificuldade. E foi constatado, e graças a Deus que tudo fluiu. Todo mundo jogou muito bem, né? O Kelito jogou muito bem, o João, praticamente o primeiro toque na bola já foi concluindo em gol, com a perda do Grafite. Claro que a gente já sabia que o Grafite estava sentindo, que ia fazer avaliação no vestiário, no aquecimento, e eu tinha 3 opções, ou o próprio João, como assim foi iniciado, o próprio Feijão também, por dentro de Dir abrindo, ou então o próprio Edilson. Mas eu contei com o João devido também à bola parada. A gente ia ganhar na bola parada ofensiva e defensiva, pela estatura e pela desenvoltura também que o mesmo está fazendo no dia a dia. Então, graças a Deus, tudo que foi organizado, pontuado, treinado e trabalhado. E o principal que eu sempre falo, a qualidade e a dedicação que esse elenco tem é muito acima pro que está acontecendo, infelizmente. Mas a coisa vai fluir, vai andar e a gente vai conseguir a nossa classificação. A importância do Anderson Feijão, professor, e também a questão do pessoal, do elenco, do grupo, dar essa responsabilidade para o Viçosa cobrar, e o grupo realmente está bem incorporado. Eu falava pro Eduardo, uma das minhas escolhas para vir pro Asa, que eu bati o martelo do elenco. Então eu tiro o João, como eu tirei, entre o Feijão com a qualidade de passe enorme, né? Eu deixei no banco um Wesley que vinha jogando muito bem. Eu tenho um Carlos no lateral direito que é um cavalo que anda muito. Eu tenho um Charles que machucou infelizmente, mas que também briga com o Gabriel, faz com que o Gabriel não relaxe, não caia de desempenho. Então a força do grupo vai fazer o processo, a força do grupo vai fazer com que a gente chegue no objetivo principal. Mas vamos focar nesse primeiro, chegar aos 21 pontos, torcer para os resultados, para a coisa fluir, se Deus quiser. No time inicial você veio com o Colina, praticamente no lugar do Wesley, no setor de zaga o Railon. O porquê dessas escolhas, professor? A questão do Railon, mais o dia a dia também. Não que o Ítalo tenha sido mal, não. Mas o dia a dia do Railon me mostrava uma condição de, poxa, eu tenho um zagueiro que pode ser até melhor do que o Ítalo no desenvolvimento, né? Mas eu acho que um pouquinho do ritmo do jogo influenciou pro mesmo. Mas o Ítalo entrou depois, devido ao cartão também, eu não podia correr o risco de continuar com o Railon, já que ele tinha sido expulso um do Petrolina, com medo da compensação.
Então assim foi feito, né? Mas o Ítalo também voltou muito bem, deu qualidade, ele tem muita qualidade na iniciação e assim fizemos. E o Colina, como eu falei, era mais para liberar o Aleph, tentar fazer com que ele voltasse a ser o jogador que todos conhecem e também para dar uma solidez ali atrás, um preenchimento a nível defensivo, para que o processo defensivo também fosse decisivo no que nós objetivamos para a vitória. Portanto, a palavra do Raniel Ribeiro, já fazendo projeções da equipe, não conta com o Aleph, tomou o terceiro cartão amarelo. O Aleph disse: tomei o terceiro cartão amarelo, mas vou estar na decisão. Ele está confiante de que o Asa vai se classificar, né? Mas mediante toda essa situação aí, dessas projeções, não vai depender só do Asa, vai depender também, principalmente do CSE, né? Essa é a grande verdade. Bom, o Asa vai ter que fazer o seu papel dentro de campo, vai ter que fazer gol, vai ter que ter um time consistente, embora do outro lado tenha uma equipe que esfacelada com os maus resultados, não almeja nenhuma classificação, mas é uma equipe e acredito que alguns jogadores não farão assim corpo mole para essa partida contra o Asa, não. Então tem que tomar muito cuidado com o time arapiraquense e o apoio da torcida. A gente espera que o torcedor possa comparecer ao Coraci como um público, não de decisão do Campeonato Alagoano, como foi nessa temporada, mas um público que possa comparecer em massa no Coraci e, notadamente, possa empurrar esse Asa a uma vitória e naquela agonia a expectativa dos demais resultados para, quem sabe, o Asa terminar a noite de domingo com a classificação ao mata-mata da Série D do Brasileirão. Eu quero abraçar aqui Guimarães, eu queria fazer duas observações. Pois não. Sobre que eu ouvi do Raniel. Sobre o Colina, concordo com ele. Eu acho que pelas circunstâncias e pela função que faz o Colina, o Asa ganha muito no aspecto de força, de marcação e ganha em qualidade com o Aleph jogando um pouquinho mais à frente junto com o Didira. Agora, sobre a questão do miolo de zaga, o Raniel não me convence com os seus comentários, não. Até porque é o setor que eu acho que ele tá mais perdido. Ele tá meio que sem critério. Quando ele assume o Asa, o primeiro jogo, o que é que ele faz? Jean Peter e Ítalo Rogério, não foi isso, Jânio? Isso. E assim, não entendi o porquê do Jean Peter, porque o Rony Lobo vinha muito bem no jogo, no time. E aí o Jean Peter toma o cartão amarelo, sai do time, não por deficiência técnica, saiu porque tomou o cartão amarelo terceiro. E foi ele quem colocou o Jean Peter como titular. Aí, resultado, não coloca mais o Jean Peter como titular. Volta o Rony Lobo pra zaga. Aí ele vai falar da escolha do Raio, dos treinamentos, apesar do Ítalo também estar muito bem. Se o Ítalo estava muito bem, por que sair do time? E vamos combinar, na minha opinião, o Raio tá totalmente sem ritmo de jogo. Se é um adversário com a qualidadezinha, uma qualidade um pouquinho melhor, esse lado esquerdo da defesa do Asa, em cima do Raio, pode observar que o Petrolina explorava demais esse lado direito deles aqui, porque o Raio mostrou realmente que tem uma certa deficiência na recuperação. Isso é falta de ritmo de jogo. Então, com relação à zaga, o Raniel não me convenceu, não. E sobre a definição que ele faz do Carlos é um cavalo, anda demais. Um cavalo anda demais? Bora. Vanderlei, você acredita num bom público domingo no estádio municipal? Não. Pra você vai mais ou menos. É aquele público que você viu. Normal. Mas um grande público não. Não. Rivelino, acredita? Acho que os de sempre, aqueles que são cadeira cativa só. Fiéis. Vitor, acredita? A média de sempre, 1.600, 1.700. Eu gostaria que fosse diferente, Guilherme. Eu gostaria de ver aquele estádio realmente incentivando o Asa lotado, mas infelizmente é a mesma coisa. Jânio, você acredita? Acredito. Né? Um bom público. Pronto. Oswaldo, você acredita? Não. Oh, meu Deus. Acho que da Série D pode ser o público maior do Asa.